Essa é a história de uma garota chamada Jing, que está prestes a pedir um lindo garoto de sua escola em casamento. De repente, várias bolas de basquete começam a acertá-la. Parece algo terrível de acontecer em um momento como esse, mas ainda bem que tudo não passava de um sonho. As bolas de basquete eram, na verdade, sua mãe a acordando para ir para a escola, pois estava muito atrasada. A mãe fica furiosa ao perceber que a filha ficou a noite toda sem dormir desenhando. Jing a confronta e diz que se brigarem de verdade, ela não teria chance de vencê-la. Enquanto isso, o pai estava em outro quarto, se preparando para realizar um casamento. Ele está completamente distraído e não percebe a confusão. Depois de levar uma surra, Jing obedece sua mãe e escova o dente antes de partir. Enquanto está no banheiro, a mãe pergunta à garota sobre um teste de matemática, mas Jing foge antes de responder. A caminho da escola, ela recebe uma doação pelos desenhos que fez usando o Photoshop. Um pouco mais adiante, Jing chega em uma pequena barraca de comida, onde um homem estava colocando uma placa. A garota pede uma panqueca frita, mas o prato já havia acabado e levaria alguns minutos para fazer. Jing olha para um garoto chamado Kang, sentado em uma mesa, e pede para sentar ao seu lado com a intenção de pedir uma bandeja de pãezinhos. O rapaz recusa dividir seu lanche com a desconhecida. Jing se levanta para ir embora, e isso faz com que o banco se desequilibre e ele começa a cair. Ela tenta segurá-lo, mas acaba indo junto, e os dois acabam caindo em cima da placa com cola. Por mais que tentem, eles não conseguem se desgrudar, então são obrigados a andarem juntos de uma forma bem constrangedora. Os alunos que passam e os veem fofocam e debocham da situação, deixando Jing com muita vergonha. Os dois começam a conversar e o garoto diz que estudam na mesma escola, mas Jing afirma que nunca o viu antes. De repente, Jan, o lindo rapaz com quem tanto fantasia, chega de bicicleta e ela tenta se esconder para não ser vista, mas não adianta muito. Ele se aproxima e apenas diz que há uniformes extras no almoxarifado da escola e depois vai embora. Os dois jovens grudados se arrastam pela parede para não passarem mais vergonha e finalmente chegam ao almoxarifado. Um professor que estava lá começa a rir, pois nunca havia visto algo assim antes. Para a felicidade de Jing, havia calças para o seu tamanho, mas infelizmente não tinham para o pobre garoto, devido ao seu tamanho acima do comum. Uma garota entra na sala e diz que poderia haver uma calça do tamanho dele no clube de basquete. Depois de receber a vestimenta, ele a agradece e pergunta seu nome. Ela responde que é Jing, o mesmo nome da nossa protagonista. Então, para não confundir as duas, essa nova garota se chamará Shu. Kang fica surpreso com a coincidência e tenta falar com Jing, mas ela apenas pede para que ele se afaste. Na sala de aula, Jing encontra com suas amigas e fala sobre o que aconteceu mais cedo e conta que sentiu muita vergonha por Shu e Jan ter a visto naquela situação. As amigas a incentivam a falar com Jan, pois ela gosta dele, mas os dois quase nunca conversam. Jing se levanta e corajosamente vai até a mesa do rapaz. Ela agradece a ele pela ajuda mais cedo. A professora entra na sala e anuncia que há um novo aluno, que é ninguém menos que Kang, o mesmo garoto com quem Jing ficou presa mais cedo. Ele se apresenta para todos e percebe que Shu está na sala e não tira os olhos dela. A professora pede que os alunos saiam para que ela possa reorganizar as mesas para sua aula. Shu quer sentar com Jan, pois tem um crush nele, mas o garoto recusa. Um menino chamado Ni fala que quer sentar ao lado de Jing e tenta convencê-la, mas a garota também diz não. Depois que todas as duplas foram formadas, os últimos que sobraram foram Jing e Kang, não restando outra escolha além de sentarem juntos. A professora diz que as notas do garoto em sua antiga escola eram muito boas, o deixando em primeiro na turma. Então, por causa disso, a professora decidiu colocá-lo ao lado da pior aluna para que pudesse ajudá-la. A nota média da sala está em 8º na escola, graças a vários estudantes que estão tendo notas ruins. Quando a professora fala isso, todos olham para Jing, que tirou a pior nota em matemática e inglês. Kang tenta confortá-la, dizendo que ela foi muito bem no teste de inglês e a professora apenas errou ao corrigir. A garota devolve a prova para ser revisada e sua nota sobe um pouco, a fazendo perder o posto de pior aluna, que passa a ser ocupado por Ni. Jing fica muito feliz e chama Kang de gênio por ter visto um erro da professora. Isso a deixa mais confortável em sentar ao lado do garoto novo. Momentos depois, ela pede para copiar seus deveres de casa, sob a condição de pagá-lo com alguns de seus desenhos autografados. Kang vê Jing colocando um pequeno espelho em sua mesa para poder observar Jan. Mais tarde, na hora do recreio, ele vê Shu no refeitório e ela se aproxima dele. Enquanto os dois conversam, Kang percebe que a garota está usando uma pulseira, que estranhamente o faz lembrar de alguém. Shu fala sobre um jogo de basquete que acontecerá entre a turma deles e a sala tem. Ela conta que será uma das líderes de torcida e afirma que gosta de meninos que jogam basquete, fazendo Kang ter uma ideia. Enquanto isso, Jing está no clube de taekwondo e está muito animada com a partida de basquete. Porém, sua animação a faz esquecer de sua força e ela acaba machucando sua amiga Zaya.
Por causa da queda, Zaya pede para desistir e sair do clube de luta. Para ela é muito injusto treinar com uma pessoa tão forte como Jing. Porém, sua amiga avisa que se ela sair, o clube deixará de existir. Então as duas garotas se resolvem e fazem as pazes. Jing diz que precisa arrumar um jeito de faltar na aula para ver o jogo, pois planeja dar a Jan um cartão expressando os seus sentimentos e lhe oferecer um chá feito com ervas e produtos da loja de sua mãe. Mais tarde, no meio da aula de reposição de matemática, ela tenta fugir, mas acaba sendo pega pelo professor. Kang volta para casa e começa a investigar aquela pulseira que Shu estava usando. Aparentemente, os dois já se conheciam, mas apenas online. Ele então se imagina conversando com ela, usando um corpo diferente e muito mais magro que o seu. Em sua ilusão, Kang declara seu amor e a pergunta ainda gostaria dele se tivesse 100 quilos. Shu diz que não se importa com isso. De volta à realidade, Kang fica animado ao fingir jogar basquete para impressioná-la e começa a brincar na frente do computador. Antes de continuar, nosso querido Henrique tem um recado para você. Poucas pessoas sabem, mas antes do meu canal no YouTube eu trabalhava montando guarda-sóis na praia, até que eu dei um salto de coragem e criei o meu primeiro canal no YouTube. Se deu certo? Bom, esses foram alguns dos meus próprios resultados. Hoje, com mais de 5 canais bem-sucedidos no YouTube como sócio e dono, eu decidi ajudar você que quer seguir o mesmo caminho no YouTube sem aparecer em uma mentoria pela minha agência, HypeCut. As turmas de consultoria estão abertas. Clica no link que tá aí na descrição, acesse o site ou aponta a sua câmera para o QR Code que tá aparecendo aí na sua tela. Te espero lá. No dia seguinte, Kang se encontra com Jing para comerem juntos e ele pergunta se ela quer copiar seu dever de casa. Jing fica confusa por ele estar sendo tão legal, mas fica animada com a oportunidade. Ao saber que a amiga é boa em Photoshop, Kang pede um favor. Mais tarde, Jan e alguns jogadores de basquete estão discutindo, pois não tem jogadores o suficiente para jogar. É então que nosso protagonista aparece e entrega um papel para poder ingressar no time com uma foto que prova que ele jogou no ensino fundamental. Jan não fica convencido, então o desafia para uma partida 1 contra 1. Rapidamente, o jogo acaba e todos ficam surpresos quando Kang vence. Fazendo Jan o aceitar na equipe. A foto que ele usou para convencer os jogadores do time foi editada por Jing, que em troca pediu uma forcinha no exame de matemática. Graças à ajudinha do amigo, ela terminou a prova a tempo de ir até a loja de sua mãe para preparar a bebida que dará de presente para Jan. Quando a partida começa, Jing está lá e sua amiga avisa que ela tem uma rival na disputa por seu crush, já que Shu não para de encarar Jan. No intervalo, Jing desce da arquibancada para dar a bebida que fez para o garoto, mas ao mesmo tempo, Shu também oferece a ele um líquido, mas Jan prefere ficar com o chá de Jing, deixando a pobre líder de torcida no vácuo. A partida recomeça, mas algo errado parece estar acontecendo com o rapaz e ele olha diretamente para a nossa protagonista. Aparentemente, a bebida dela não desceu bem, o fazendo sentir dores de barriga. Por causa disso, Jan é obrigado a sair, dando a oportunidade para que Kang entre em seu lugar. O garoto fica muito animado e faz uma entrada extremamente extravagante para chamar a atenção de Shu. Com Kang em campo, o time da turma consegue diminuir a diferença de pontos e nos momentos finais, ele tem a possibilidade de marcar o decisivo ponto final, mas de repente, ele começa a pensar em Shu, enquanto Jing grita com ele ao lado da quadra. Kang se distrai e acaba sendo bloqueado, fazendo a bola acertar a amiga. Por causa disso, sua turma perde a partida, acabando com seu plano de impressionar sua crush. Depois do jogo, Jing sai com suas amigas e elas perguntam o que tinha na bebida que deu a Jan que o fez tão mal. Ela responde que era a bebida favorita dele. Jing percebe que não está com a carta que planejava entregar a Jan. Ao chegar em casa, a garota se recusa a jantar, pois está muito triste. Seus pais começam a suspeitar que ela está apaixonada por alguém e tentam ajudá-la. Então sua mãe pergunta como se saiu dando a bebida para o garoto. Nesse momento, a mãe revela que o chá era para constipação, fazendo Jing perceber que deu a Jan um laxante. No dia seguinte, ela tenta evitá-lo, pois está muito envergonhada. Mas de repente, ele se aproxima e diz que não está chateado com o que aconteceu, pois sabe que a garota não fez por mal. Isso a deixa bem feliz e a faz começar a planejar outra carta. Na sala de aula, dois garotos culpam Kang por ter perdido o jogo do dia anterior. Nesse momento, percebemos que a carta que Jing escreveu estava no caderno dele esse tempo todo. Assim que estava prestes a abrir, os dois garotos a arrancam de sua mão e começam a humilhá-lo, pois acham que Jing escreveu para ele. Ela entra na sala de repente e tenta recuperar sua carta, empurrando o valentão. A professora Chan chega e vê o empurrão. Então Jing é chamada para a sala dos professores para explicar o que aconteceu. A garota tenta mentir, dizendo que a carta foi escrita por Shu, mas a caligrafia não
combate. A professora então pergunta quem seria o destinatário, e quando começa a suspeitar de Jan, Jing mente e diz que era para Kang. O reitor aparece e diz à professora que Jing é uma péssima aluna e tem dificuldade para tirar notas boas, então não deveria perder tempo se apaixonando. O homem pede que a professora investigue e chegue ao fundo dessa história, mesmo que seja um assunto particular. No clube de luta, Jing desconta toda sua raiva em um manequim, assustando suas amigas. Ela está muito pensativa e quer descobrir quem colocou a carta na mesa de Kang. Enquanto fala sobre ele, o garoto aparece de repente e escuta tudo. Mais tarde, Jing é chamada de volta à sala dos professores, onde Chan a interroga novamente e diz que leu a carta e sabe que não estava endereçada para Kang, pois há muitas coisas que não fazem sentido. De repente, o garoto chega na sala para ajudar sua amiga e explica as coisas que não fazem sentido, afirmando que se conhecem há muito tempo e está surpreso por ela ainda ter sentimentos por ele. Para acabar com as suspeitas e deixar a professora despreocupada, Kang afirma que não tem sentimentos por Jing. No dia seguinte, após uma noite cansativa, ela acaba se distraindo e passa no sinal fechado. Para não ser penalizada, ela é obrigada a ficar ali e garantir que as pessoas atravessem em segurança. Kang chega bem na hora e começa a provocá-la. Quando se preparava para tirar uma foto da amiga, Jing percebe que ele estava cruzando os limites dos pedestres, então o faz ficar no lugar dela, já que infringiu a lei. Quando estava no meio da travessia da faixa, Kang a distrai falando que Jan estava por perto. O sinal acaba fechando e Jing é obrigada a voltar e continuar trabalhando ao lado de Kang. Os dois conversam e ela o pergunta por que disse todas aquelas coisas no dia anterior com a professora. Ele diz que fez isso para ajudá-la, pois caso contrário, os sentimentos dela por Jan seriam expostos. Jing fala que quer descobrir o responsável por colocar a carta na mesa de Kang, pois essa pessoa é a real culpada por colocá-la nessa situação. No dia anterior, a professora Chen havia pedido para Jing escrever uma retratação, se desculpando pelo tumulto e explicando o que tinha na carta. Quando a garota chega na sala, Chen pede que leia em voz alta na frente de toda a turma. Quando estava se preparando para falar, Kang se levanta e confronta a professora, dizendo que a atitude dela é errada e os assuntos pessoais de Jing deveriam ser mantidos em sigilo. Todos começam a apoiá-lo e a professora concorda e sai da sala. No corredor, ela se encontra com o reitor, que diz que ela não devia deixar os alunos controlarem a aula. Chen confessa que não sabe se o que fez foi certo ou errado. Então o reitor responde que ela não devia ser professora e complementa dizendo que tanto os educadores quanto os alunos estão cada vez piores a cada ano. Chen fica furiosa com a conversa e vai até o clube de luta, onde se depara com um professor de taekwondo que ouve seu desabafo e aconselha a seguir seu coração e não deixar que a opinião de outros a influencie. Na hora do intervalo, Jing se senta na mesa de Jan, pois quer que ele ajude a descobrir quem deixou a carta na mesa de Kang. Jan diz que também pensou que a carta fosse para Kang, mas a garota afirma que não e promete explicar na próxima vez que se encontrarem. O garoto afirma que não tem nada a ver com essa brincadeirinha de gato e rato e se recusa a ajudar. Mais tarde, o grupinho de amigos de Jing se reúne para discutir o mistério e todos falam o que acham. Inexplicavelmente, isso faz Jan sorrir da situação. Um pouco mais tarde, ele aborda Jing e Kang com a intenção de ajudá-los. O rapaz sugere que peguem a carta novamente, pois assim poderiam conseguir mais algumas pistas. Jan promete ajudá-los, mas teria que ser rápido, pois iria acompanhar Shu até em casa. Kang fica com ciúmes, pois acha que os dois têm alguma coisa, e Jing se recusa a acreditar. Mais tarde, ela tem um importante exame para fazer. Enquanto isso, Jan e Kang estão esperando o professor sair da sala dos professores e ir para a classe de Jing, para que possam investigar e achar a carta. Assim que ele sai, os dois entram e começam a busca. O professor se prepara para voltar, então Jing tenta o enrolar, mas mesmo assim, ele parte em direção à sala dos professores, onde os nossos dois detetives estão distraídos atrás de pistas que possam os levar até o responsável por toda a confusão. De repente, o professor entra na sala, mas felizmente os dois alunos conseguiram sair. Após as investigações, Jan leva Shu para casa e ela pergunta por que decidiu começar a acompanhá-la. Ele responde que se preocupa que ela volte sozinha. Shu também o questiona sobre ter escolhido a bebida de Jing no jogo de basquete, e Jan diz que apenas parecia estar mais gostosa. A garota informa que não precisa de companhia às sextas-feiras, pois tem coisas para fazer. À noite, Jing e Kang conversam sobre o que encontraram na carta, e ele começa a perguntar se acha que Shu e Jan estão namorando. Então Jing desliga a ligação. No dia seguinte, Jing recebe o resultado do teste, e não é nada bom. Seu professor afirma que com essas notas não poderá fazer parte de nenhum time, e muito menos continuar sendo presidente do clube de luta. Apesar de não querer, Jing não tem outra escolha além de sair da equipe. Ela avisa suas amigas que por causa disso terão que fechar o clube, pois nenhuma delas estava qualificada para assumir o seu cargo. É então que Jing tem uma ideia. Caso tivessem alguém que fosse faixa preta na equipe, não precisariam acabar com tudo. Ela vai até Jan e tenta convencê-lo a entrar para o time, mas ele recusa, pois não tem interesse em participar de nenhum clube. Depois de muito conversar,
Jing decide o desafiar para uma luta. Caso ela vença, ele terá que assumir seu cargo de presidente. No ringue, a garota se prepara junto de suas amigas e elas a desencorajam de lutar, pois ela é uma garota que iria lutar com um garoto. Kang chega na hora e a incentiva a continuar, mas antes avisa para a amiga lavar os pés primeiro, ou iria matar Jan com o fedor. Todos se animam para assistir a briga, enquanto Shu sai misteriosamente antes de começarem. Kang fica intrigado e a segue até o estacionamento, onde a vê dançando escondida. De repente, ele percebe que não é o único a observando e nota que tem um pervertido a seguindo. O garoto confronta o suspeito, mas acaba se envolvendo em uma luta e leva uma surra. Shu vê Kang em perigo e liga para Jan, que rapidamente vai até o estacionamento para ajudar os dois. Nesse momento, ele revela que é exatamente por isso que faz questão de acompanhá-la até em casa. Há algum tempo ele descobriu que um estranho a estava seguindo, então decidiu levá-la até em casa para que nada acontecesse com ela. Jan também diz que não falou nada sobre isso para não preocupá-la, mas por causa do que aconteceu, decide chamar a polícia. Shu se desespera e o impede, pois se chamar as autoridades, terá que explicar o que estava fazendo e ela não quer que sua mãe fique sabendo que estava dançando, pois a mulher não gosta que a filha se expresse dessa maneira. Jing vence a luta por Boyo e todos comemoram, mas ela fica triste e vai embora bem desanimada, andando cabisbaixo no meio da chuva. É então que ela vê Kang e os dois decidem sair para jantar juntos. Ele enche seu prato e mostra a Jing o porquê está tão acima do peso. Enquanto conversam, Kang fala o que aconteceu mais cedo e afirma que Shu e Jan não estão namorando. Quando o garoto está prestes a pagar o jantar, ele nota que a conta tem a mesma digital dourada que a carta de Jing, mas decide não contar a ela. À noite, Kang olha as fotos do dia do jogo e começa a ter uma ideia do responsável pela confusão com carta. Shu manda uma mensagem para ele desejando boa noite e após responder, ele fica bem feliz. Se você quer descobrir o final dessa história e saber quem foi que colocou a carta na mesa de Kang, comente aí embaixo pedindo uma parte 2. Se tiver muitos comentários, pode ter certeza que trarei o final para vocês. E esse foi o recap dos primeiros episódios do dorama Meu Rapaz de Calorias. Minha nota para ele é 7 de 10. Gostei muito dessa amizade que Jing e Kang desenvolveram logo no primeiro dia de aula. Comente sua nota também e diga o que achou e se quer uma parte 2 continuando o resto da série. Caso tenha gostado desse resumo, assista esse que está aparecendo na tela. Vou estar te esperando lá, beleza?